verso de número 22. Provérbios 18, 22. Tem a projeção com vocês aí? Eu mandei junto do pendrive. Encontraram aí Provérbios 18, 22? Diz assim a palavra de Deus: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Vamos pelo garantia. Vamos nesse aqui, que esse aqui não falha. Só preciso vir um pouquinho mais para cá. Prestando atenção no que o verso diz. Aquele que encontra uma esposa fala aos homens, mas a mesma verdade é preciosa às mulheres. Aquele que encontra uma esposa acha o bem. É interessante como há uma série de anedotas que se conta a respeito do casamento. Uma série de palavras que pretendem ser engraçadas a respeito do estar casado. Ouvi de uma pessoa algum tempo atrás dizendo assim, que o casamento se assemelha a um buraco, a um abismo. Aquele que está fora quer entrar, aquele que está dentro quer sair. Que deixe-se pelo pensamento dos homens, mas não é isso que a Bíblia diz. Muito pelo contrário. A Bíblia é clara. Aquele que encontra uma esposa acha o bem. Deus não nos fez o mal. Deus nos fez algo necessário e bom. E essa é a visão do casamento bíblico. Um bem, uma bênção. E é dito ao final do verso, e alcança a benevolência do Senhor, ou seja, é uma bondade estendida pelo Senhor. Mas como todo privilégio, ele pode ser abusado, e como todo privilégio, ele pode ser mal usado. Isso é uma realidade. Ou seja, como todo privilégio e bênção, como todo privilégio e bênção que Deus nos dá, também este bem do casamento pode ser mal usado, mal edificado, mal investido por aqueles que recebem essa bênção da parte de Deus. Então o casamento, e durante todas essas semanas eu procurei frisar isso, o meu casamento e o seu casamento, o casamento de todos nós, particularmente, ele é exatamente como nós o queremos que seja. Exatamente assim. Ele é exatamente da forma como nós desejamos que ele seja. Ou seja, maridos, a sua esposa é exatamente como você deseja que ela seja. E mulheres, o seu esposo é exatamente da forma que você tem trabalhado para que ele seja. Não é acaso, não é fatalismo, não é uma coisa sem solução, não é um plano sem saída, nada disso. Casamento é algo construído e realmente a qualidade da construção e a durabilidade da construção são de acordo com aquilo que nós edificamos. Não é acaso, é o nosso trabalho, o nosso investimento, aquilo que nós nos dispomos a fazer. A Bíblia diz que o nosso tempo seria caracterizado realmente pelo egoísmo, pela forma egoísta com que as pessoas agem. E infelizmente o egoísmo é um dos principais fatos que Satanás usa para destruir o casamento dos crentes. Realmente, quando que a nossa vida começa a fraquejar nas coisas espirituais? E agora eu incluo o casamento, porque o casamento depende, e eu vou falar disso absolutamente das questões espirituais em primeiro lugar. Quando que a nossa vida espiritual começa a naufragar? Quando nós colocamos os olhos em nós mesmos. A Bíblia é clara nos Salmos, em Provérbios, no Novo Testamento ao ensinar isso. O quanto o egoísmo é maléfico para nós. Quanto mais olhamos para nós mesmos, mais decaímos, mais realmente
deixamos bons hábitos e adquirimos maus hábitos e mais nos tornamos fracos espiritualmente por uma única razão, por colocar os olhos principalmente nos nossos direitos e naquilo que nós achamos justos a pertencer a nós. O casamento bíblico não é um lugar para vencedores, é um lugar para perdedores, porque se você não está disposto a perder, é bom que você não se case. Se você não suporta perder de si mesmo, perder a si mesmo, então é melhor que não se case. Porque o casamento só é edificado quando estamos dispostos a perder de nós mesmos, a fim de que o outro ganhe. O casamento nunca foi pensado por Deus para satisfazer as minhas necessidades, mas sim as necessidades do outro. Então, se nós não temos essa visão, simplesmente há muito pouco do que se pode fazer, muito pouco do que se pode edificar. Eu conheço, e não são poucos os casos, de casais que assim que os filhos cresceram e saíram de casa, se separaram. Sabe por quê? A missão estava cumprida. O que eles se dispuseram estava cumprido. Então cada um seguiu o seu rumo. Cada um seguiu para onde determinava a sua própria vontade. Meninos da projeção, acho que se eu coloquei errado no pendrive, mas é sobre a primavera. Não tem? Pede para o Lucas, o computador está ali no escritório, é só baixar lá. Lucas está em estudo bíblico, projeções, casamento, e daí você pega o estudo sobre a primavera. Enquanto eles trazem lá, eu quero terminar essa série sobre o casamento, falando positivamente e falando de algo desejável e bom. Nós tratamos de diversas questões que atrapalham e causam mal ao casamento, mas eu gostaria de terminar dando algumas perspectivas bíblicas a respeito do crescimento e da bênção dentro do casamento. Mas antes de alongar-me nessa questão, eu preciso voltar a um ponto que é importante. Nunca pense, nunca realmente conclua no seu coração que seu casamento e a sua vida espiritual são duas coisas desassociadas. Não são. Nem o seu trabalho é desassociado da sua vida espiritual. Nem a sua própria prosperidade ou não. E por vezes, quando a gente fala de prosperidade, normalmente nós pensamos na questão financeira. A bênção de Deus não está apenas na prosperidade financeira, mas você pode não prosperar financeiramente e ser abençoado por Deus. Se você olha para a Bíblia, olha para Cristo, para João Batista e muitos outros casos, há pessoas que são extremamente abençoadas, mesmo que na área financeira isso não se corresponda. Então não julgue as questões apenas por riqueza. Há muitas outras formas de riqueza. Mas dentro do casamento, não há como desassociar a vida espiritual do sucesso dentro do casamento. A sua vida espiritual é primordial dentro do progresso e da manutenção do seu casamento. Tudo na sua vida depende do seu progresso espiritual. E não se engane também quanto a isso. Não existe algo como, eu posso estar em 3 estágios, decrescendo espiritualmente, crescendo espiritualmente, ou o erro das pessoas, estou neutro, não cresço nem diminuo. Não existe essa terceira opção. Na vida espiritual, ou você está crescendo ou você está decrescendo. O que significa isso? Ou as virtudes de Cristo estão positivamente, crescentemente, sendo manifestadas na sua vida, ou as virtudes do mundo estão sendo manifestadas na sua vida. Mas não há um neutro. Tem gente que acha, olha, nos últimos 2, 3 anos eu nem cresci nem diminuí. Não, gente, não se engane com um pensamento desse. Não há uma neutralidade, não há um ponto zero onde você nem está positivo nem negativo. Só existem 2 opções. Ou você é edificado, ou você está se transformando a mentalidade desse mundo. O seu casamento, as bênçãos e os problemas, eles são resultado direto do seu crescimento ou decréscimo nas virtudes de Cristo.
se você pensa em investir no seu casamento, a primeira coisa a fazer é investir na sua vida espiritual. Simplesmente não tem como. Estou falando do cristão, salvos em Cristo. Não há nenhuma possibilidade de haver crescimento na qualidade do casamento se não houver crescimento na vida espiritual. Ou seja, não se engane quanto a essas questões. Se você realmente deseja um casamento de melhor qualidade, você precisa ter uma vida espiritual de melhor qualidade. Daí eu faço uma pergunta lógica. Para se ter uma vida espiritual de melhor qualidade, qual é o primeiro passo? O passo lógico. Se você não está pensando o que eu estou pensando, não tem problema, você não vai errar. Apenas não vai dizer o que eu estou pensando. Então não tenha medo. Qual é o primeiro passo para crescer espiritualmente? Dedicar o quê? Tempo. Ninguém cresce espiritualmente sem dedicar tempo. Ou seja, se o seu tempo tão valioso não pode ser usado em algo que você não considera tão valioso como a vida espiritual, nunca vai haver crescimento espiritual. Porque para haver crescimento espiritual precisa haver dedicação de tempo. Não há como, é uma matemática que jamais vai fechar se você não se dedica espiritualmente às coisas espirituais. E observe isso, automaticamente que você se dedica e dedica mais tempo às coisas espirituais, há aqui uma ação imediata por parte do Espírito Santo. Você começa a dedicar mais tempo às coisas certas. Porque o grande problema que nós enfrentamos é que nós dedicamos tempo às coisas erradas. Não há problema em dedicar tempo ao trabalho, e devemos dedicá-lo. Não há problema em dedicar tempo ao crescimento intelectual, ao crescimento na sua profissão. Mas tudo isso tem limites. O dia só tem 24 horas e quem os administra é você. Então, se você não souber administrar o tempo da forma correta, investindo aonde realmente você obterá crescimento, esse crescimento simplesmente nunca acontecerá. Precisa dedicar tempo. E quando nós começamos a dedicar tempo a Deus e às suas coisas, nós começamos a dedicar tempo também ao casamento. Porque o próprio Espírito nos conduz nessa questão. Aí está a projeção que eu gostaria. Primavera. O que vocês me falam da primavera? Você nota quando ocorre a primavera? Alguém notou alguma coisa semana passada? A primavera acabou. Semana passada agora, foi quinta ou sexta, né? Não lembro direito o dia. Pois é, a nossa primavera passou. Ela foi chuvosa. Para minha horta ela foi maravilhosa. Eu colhi, eu acho que uns 2 quilos de tomate hoje de manhã. Tomate está caro, é uma coisa que eu vou guardar bem guardado, vai. Não é? Para minha horta a primavera foi maravilhosa. Teve chuva, teve sol. Cresceu muito mato, mas eu agradeço pelo mato também, porque ele precisa crescer também. Depois eu vou lá e arranco ele. O quiabo, o jiló, tudo gostaram da primavera. Nós gostamos da primavera. No sul do país, a primavera é aquele tempo onde o inverno vai dando tchau e aquele solzinho gostoso começa a aparecer. Tem cidades no sul do país e algumas épocas do ano que você passa aí 2, 3, 4 semanas sem ver o sol. Alguém aqui já... A Eleusa morou em Curitiba, Eleusa? Morou, não é? Deve ter acompanhado bem isso. Às vezes o sol fica semanas sem dar cara em Curitiba. Não é fácil. A primavera é um tempo maravilhoso, não só do ano, mas também na vida. Nós temos sol, nós temos uma boa temperatura, nós temos todo um entusiasmo pelos dias que temos. E eu quero comparar a primavera ao casamento também. Sabe que é na primavera que a maioria dos casamentos se inicia? O clima de primavera. Um clima realmente gostoso e cheio de entusiasmo para começar uma vida juntos. Os votos nupciais que a gente faz no casamento soam como a primavera, não é? Para amar e cuidar, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe. Há todo um entusiasmo dentro dessa verdade. Realmente é animador perceber
o entusiasmo em um homem e uma mulher recém-casados. E dentro desse casamento, se você percebe, nos primeiros tempos do casamento, há um crescimento dia a dia. Teve plantinhas que eu plantei ainda no inverno, demoraram a sair do chão. Quando chegou a primavera, elas eram bem pequenininhas. Meus pezinhos de pimenta eram algo assim. Na primavera, eles estão bem maiores e terminaram a primavera cheia de frutos. É assim o casamento. Há um crescimento no início do relacionamento. A cada nova oportunidade de demonstrar amor. Porém, também é comum observar o comentário de pessoas casadas já há alguns anos, que dizem assim: olha, você está aprovando isso porque está na primavera do casamento. Espere alguns anos e você verá que não é tão maravilhoso assim. Olha, eu amo, para não dizer outra palavra, quando gente que está casada há mais tempo chega assim, em alguém que logo casou, que casou há poucos dias, e diz isso: ah, agora é maravilhoso, espera alguns anos. Se é o seu caso, eu não sei, não é o meu. Eu creio que não é o caso da maioria aqui. Que história é essa de espera alguns anos para ficar ruim? Que história é essa de espera alguns anos e você vai ver a realidade? Olha o ponto que as pessoas já começam. Já dizendo e já tendo como certo que em alguns anos tudo estará ruim, tudo estará realmente dificultoso. De quem é a escolha diária de manter a primavera no casamento? É minha e sua. Isso não é uma regra que diz que daqui a 2 ou 3 anos vocês terão problemas. Gente, a gente tem problema desde o dia que a gente nasceu, não é o casamento que cria problemas. Imagine isso. Realmente, o manter a alegria e o amor no casamento é uma escolha que se toma a cada manhã. Daí eu lhe pergunto, eu não sei que horas você acorda. Alguns de nós acordam muito cedo. Outros já podem acordar um pouquinho mais tarde. Qual é a primeira coisa que você faz no dia? A primeira hora do dia é dedicada ao quê? O primeiro momento do dia é dedicado ao quê? O meu sogro criou uma forma bem original de não deixar de ler a Bíblia nenhum dia. Ele acorda cedo e ele não levanta antes de ler a Bíblia. Ele está lá com a Bíblia na cabeceira da cama. Ele diz: eu não vou me levantar enquanto eu não fizer minha leitura bíblica completa. Ele está até agora pensando que por ler nessa posição deu um problema nos olhos dele, mas eu creio que não é isso. Mas ele sempre colocou como prioridade, antes de iniciar o dia em qualquer questão, realmente aproximar-se de Deus e ouvir o que Deus havia a dizer. O seu dia é uma escolha diária. E manter o seu casamento na primavera também é uma escolha diária. Agora, sejamos sinceros, assim como o ano, assim como as estações do ano, o casamento não é uma primavera vitalícia. Não há uma garantia que ele será uma primavera vitalícia. Mas podemos sim voltar aos anos do otimismo, do entusiasmo, da alegria da primavera, muitas vezes durante a vida. Porque a primavera não é exclusividade dos recém-casados. Nós podemos voltar à primavera durante muitos e muitas vezes na vida. O que significa? Que às vezes também haverá o verão, que é maravilhoso. Às vezes, não por nossa escolha, mas pelas limitações próprias da vida, passaremos alguns meses no inverno. É a realidade. Tem coisas que acontecem que a gente suporta, tem coisas que acontecem que a gente não controla, e nós passamos juntos por essa experiência. Mas é escolha nossa manter o casamento na primavera, o quanto nós pudermos fazer. Eu vou dividir as questões aqui entre emoções, atitudes e ações, para que a gente possa entender como que o casamento pode viver sempre uma vida e uma questão de gratidão dentro dessas verdades.
As emoções na primavera. Possivelmente a emoção mais visível no casamento na primavera seja o entusiasmo. Como é que você explica entusiasmo? O que é entusiasmo, gente? Vamos lá, participe. O que é entusiasmo? Vamos lá, me diga. Oi? Estar motivado. O entusiasta está sempre motivado. O que é entusiasmo? Quando você está entusiasmado, me descreve para mim o que acontece. Oi? Alegria. O entusiasta normalmente, exatamente, ele é alegre. Quem tinha falado aqui? Sempre na expectativa, não é? Gente, é mais ou menos assim, eu estou usando o exemplo da minha horta para vocês, para mostrar como que a gente tem que cuidar de certas coisas. Se você não tem uma expectativa boa naquela sementinha que você planta, e nem sempre ela nasce. Eu não conhecia um tipo de alface que eu plantei agora, ele é meio marronzinho e bem crocante, eu não comi ele ainda, eu estou cuidando dele. Eu não tinha lido que ele é muito mais demorado que os demais para nascer e para crescer. E como passou os dias que normalmente o alface cresce, chegou ali no 8º, no 9º dia, eu disse assim, semente não vingou. Eu disse, vou esperar mais um pouquinho. Não tinha nada sobre a terra, mas eu continuei aguando. 12º, 13º dia surgiu uma coisinha tão pequenininha que eu pensei, não vai crescer de jeito nenhum. Mas continuei acreditando no bichinho. Você vai lá agora, ele já está com mais de 1 palmo. Vai demorar a crescer. Eu vou viajar em janeiro e eu vou plantar, talvez você não goste disso, mas eu gosto mais de rabanete. Rabanete é a coisa que cresce mais rápido na horta. E olha a minha expectativa, que eu plante, viaje e volte e já colho meu rabanete. Agora, eu posso escolher diferente. Eu posso escolher duvidar de tudo e achar que não vai dar em nada. Na primavera, a gente planta tendo a viva expectativa que dará fruto. Eu vou aplicar isso agora. Sabe que muitas vezes, no aconselhamento pastoral, eu ouço, pastor, até gostei da ideia, mas não vou aplicar porque não vai dar em nada. Daí não vai dar em nada mesmo. Se você já está aplicando achando que não tem solução, que não tem resultado, daí que não dá em nada. As emoções na primavera, elas têm entusiasmo. Há uma verdadeira alegria como fruto da gratidão de um ao outro. Na primavera o sentimento é de constante esperança. Mas não se engane, as lutas e dificuldades continuam. Mas você tem uma viva esperança. Quais são as atitudes na primavera? As atitudes que mantêm o casamento na primavera. Pode passar adiante? Gratidão, nós falamos disso semana passada. Se você não tem gratidão pelo seu casamento, pelo resultado dele, dificilmente você vai colher alguma coisa. Muito dificilmente. Vou contar de novo dos meus frutos da minha horta. Eles não são tão bonitos como do mercado, sabia? Os tomates do mercado são muito melhores do que eu colhi hoje de manhã. Os meus jilós são pequenininhos. Eu gosto de jiló pequenininho para fazer no arroz. Eu vou no mercado, eles são enormes. A minha cebolinha, salsinha, não é do jeito que está lá no mercado. Mas é o que eu consegui plantar e o que eu consegui colher. E é da forma, eu sou grato por aquilo que planto e colho. Às vezes você considera, e olha o grande engano que nós cometemos, filmes, novelos, também chamados de novelas, não é? Livros, fazem com que o casamento seja realmente, os frutos do casamento, algo fantástico. Os filmes, novelas e livros e séries e tudo mais apresentam o casamento como algo incrível. Daí você olha para o seu e não é da mesma qualidade que você vê lá em Hollywood.
O que significa isso? Significa talvez que tudo aquilo que eles apresentam para nós não corresponde à realidade. Não é daquele jeito. O casamento na vida real é muito melhor. Então nós temos que ter gratidão. Além da gratidão, otimismo. Você já percebeu que sem otimismo a gente não vai a lugar nenhum? Além do otimismo, a boa comunicação. E notem que em estágio algum... Pode passar adiante, Natan, eu acho que tem mais palavras. Próxima. A boa comunicação. Sem a boa comunicação não se vai a lugar nenhum. E talvez a principal, depois da vida espiritual, a principal marca de um casamento saudável seja a comunicação. Não esqueça disso. A abertura a ideias e sentimentos do cônjuge. Ou seja, você não precisa esconder dentro do seu coração o que você está sentindo. Você pode ser livre e aberto para isso. Na primavera nós escolhemos uma atitude atenciosa. Damos atenção. Também temos uma atitude de confiança. E isso é importantíssimo. Então são essas atitudes que demarcam o que é um casamento na primavera. Mas também há as ações que demonstram isso. Pode passar adiante. Quais são as ações? Pelo menos 4. Observe elas aí. Nutrir o relacionamento desenvolvendo o que há de bom nele. Sim. O relacionamento não cresce sem nutrição. O relacionamento não cresce se não for adubado da forma correta. Então, nutrir o casamento, o relacionamento e o que há de bom nele são essenciais. O que há de bom nele? As qualidades que há num e no outro, naturalmente, e as qualidades que podem ser desenvolvidas. A busca por novas formas de expressar afeto. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já leu as 5 linguagens do amor? Poucos de vocês leram. Eu vou passar para vocês, eu acho que hoje a gente consegue até baixar pela internet sem precisar comprar o livro. Mas se você precisar comprar o livro, eu sei uma livraria aqui em Goiânia onde você consegue comprar por um bom preço. Novas formas de expressar afeto, por palavras, por atitude, por tempo. A busca por atitudes que beneficiem o cônjuge. E aqui, homens, eu creio que nós principalmente falhamos nisto. Atitudes no lar que beneficiam o cônjuge, desde o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, a facilitação da vida diária no lar. E aquilo que já dissemos, investir tempo no relacionamento. São as ações que nos mantêm, conduzem a um tempo na primavera. E quais os meios para conduzir e manter o casamento na primavera? Basicamente 2. Manter Deus no centro da vida conjugal e familiar. E buscar ajuda quando necessário. Sem manter Deus no centro, você não vai a lugar algum. Sabe, é interessante quando toda uma família se une em prol das questões espirituais. Está disposta, realmente otimista em relação às coisas espirituais. E quando realmente busca ajuda, quando é necessário, a fim de realmente corrigir esta ou aquela dificuldade. Em suma, Efésios 5,16, eu não sei se eu coloquei aí, coloquei remindo o tempo. Gente, o que é remir? Cristo nos remiu, o que significa isso? Oi? Comprar, remir é comprar. Então, literalmente, ele está dizendo para nós fazermos o que com o tempo? Tem como comprar mais do que 24 horas? Não, cada dia tem 24 horas. O que é comprar o tempo? É resgatá-lo. Deixe de perder tempo com aquilo que não importa e invista naquilo que é bom. Eu vou usar aqui que talvez aquele que seja hoje o maior vilão de tudo isso. Realmente o tal do aparelho celular smartphone realmente ajudou muito a nossa vida, porque deixa a gente com fome de tudo, porque acha que vai se alimentar dele. Realmente há muitas, 8 anos atrás, entrar em contato com toda a igreja exigia um desafio que durava um dia inteiro. Quando tinha que algo para passar para todo mundo, a gente começava de manhã e terminava no final da tarde até conseguir contato com cada um.
das formas mais mirabolantes possíveis. Hoje, num clique, eu mando a mesma coisa para todos vocês. O smartphone ajudou a gente demais. E também fez a gente passar fome demais. Porque, olha, coisinha bendita para você perder tempo e para você deixar de prestar atenção nas pessoas. Deixar de ter contato com as pessoas. Deixar de ter relacionamento com eles. Talvez hoje um dos grandes desafios que temos é exatamente deixar de perder tempo com isso, com coisas que não interessam, e comprar tempo, resgatar tempo. Por qual razão? Os dias são maus. E se você não toma as atitudes certas, você vai ter muitas dificuldades. A Bíblia nos dá uma série de qualificações no amor dentro do casamento e na família, em 1 Coríntios 13. E isso nos traz uma série de proposições, de ideias, sobre como resgatar tempo. Eu coloquei aí, Natan, para o 1 Coríntios 13? Não? Então, abra a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 13. Coloque, Natan, o texto, pode tirar a projeção e coloque o texto aí, de 1 Coríntios 13. Abra a sua Bíblia comigo lá. Como que nós resgatamos tempo? Como que nós compramos tempo? Eu quero começar pelo verso de número 13. Na segunda expressão, ele começa dizendo, ou melhor, capítulo 13, verso 4. Eu vou citando as questões que estão aqui dentro e os irmãos vão acompanhando. Eu vou começar pela questão da inveja. Notem que, na realidade, quando ele descreve o amor, Paulo começa a descrever pecados. Então, o amor é o contrário da prática de determinados pecados. Então, cada uma dessas coisas, dessas qualidades, está ligada a um pecado que a gente precisa abandonar a fim de resgatar aquilo que precisamos. O amor não é invejoso. Está aí na segunda linha. A inveja, ela é a manifestação, sabe de qual pecado? Ira. A inveja é fruto da ira. E na realidade a inveja alimenta a ira que conduz ao homicídio. Tem uma tríplice descrição na Bíblia: inveja, ira, homicídio. Então, quando a Bíblia diz que o amor não trata com, não é invejoso, o amor não dá lugar à ira. Quando trata da leviandade, sabe qual é o pecado que dá essa qualidade, ou essa má qualidade da leviandade, de ser leviano, de não ser verdadeiro? A leviandade vem do orgulho. Então, o amor não trata com leviandade, quer dizer que nós combatemos o orgulho e realmente somos verdadeiros. O amor não se ensoberbece. A soberba, ela vem do pecado da arrogância. Então, nós resgatamos o tempo quando nós não permitimos que a arrogância tome conta do nosso coração. O amor não se porta com indecência. A indecência advém do pecado da imundícia. Você já leu essa palavra na Bíblia? Tudo aquilo que é impuro. Então o amor resgata a qualidade certa, sendo puro. O amor não busca seus interesses. O buscar seus próprios interesses é fruto do pecado do egoísmo. Então nós combatemos o egoísmo, agindo realmente em prol do interesse dos outros. Ele não se irrita. Sabe da onde vem o pecado da irritabilidade? Da onde ele surge? Da amargura. A irritabilidade é fruto da amargura. Então o amor, ele não se irrita, ele não tem esse comportamento de irritação, ou seja, ao invés de irritar-se, ele é grato. Não suspeita mal. O suspeitar mal é um fruto do pecado da malícia. Está sempre suspeitando. Ao invés de suspeitar mal, ele confia.
O amor não folga com a injustiça. Esse folgar com a injustiça é fruto do próprio amor pelo pecado. Ou seja, o amor se folga, ele ama a justiça. Ele folga com a verdade, que é o amor pela justiça e pela santidade. Então observe como pecados precisam ser abandonados para que a qualidade certa seja colocada no lugar. O último verso que nós vamos ler está em Colossenses 3,16. Pode colocar para nós, Natan? Colossenses 3,16. Eu quero terminar com esse versículo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-nos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Notem, a palavra de Cristo habite, e depois ele termina dizendo, cantando ao Senhor com graça em vosso quê? Coração. Ele está apontando para onde? Para a nossa vida interna, interior. A Bíblia diz que pelos seus frutos os o quê? Conhecereis. Sabe, não é nas plantinhas da horta que você joga o adubo. É lá no fundo da terra onde ninguém vê. O casamento que prospera bonito, você não joga adubo sobre essa beleza. Você joga adubo aonde ele está plantado, ou seja, no coração. Você cuida do coração, cuida dos pecados do coração e cuida das necessidades do coração. Notem que nesse cuidado com as necessidades do coração, a Bíblia diz que a palavra, o ensino de Cristo, habite, ou seja, faça morada internamente em vós de forma abundante. Então, o que significa isso? Que o seu casamento ele corresponderá realmente ao adubo que você tem colocado em seu coração. Se ali está a palavra de Deus, você tem certeza que os frutos certos crescerão. Ele coloca aqui qualidades como a sabedoria, como a capacidade de ensinar e admoestar amorosamente uns aos outros, com realmente um interesse espiritual, porque ele diz, com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com a gratidão, porque ele fala de cantar ao Senhor, com graça aonde? Aonde tudo começa, dentro do seu coração. Há uma matemática aqui. Pense em 100% dos problemas do seu casamento. Você acha que é um bom começo se 50% dos problemas do seu casamento forem solucionados? Você ficaria animado se 50% dos problemas do seu casamento fossem solucionados, sim ou não? Seria bom? Claro que sim, pois são 50% que pertencem a você. Se você estiver disposto a solucionar metade deles, que correspondem à sua própria vida, metade do problema já foi solucionado. O que eu estou dizendo a você é que as coisas precisam começar internamente e por você. Senão vai começar da onde? Se não mudar primeiro no seu coração, daí que não muda nada mesmo. O poder do Evangelho é tão grande que quando ele está presente no coração de uma pessoa, ele irradia as outras vidas. Esse é o poder do Evangelho. Quando realmente o Espírito Santo está agindo em um de nós, este poder se irradia àqueles com quem convivemos e àqueles com quem abençoamos. Então, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu coração. E você verá como realmente Deus abençoa o seu casamento a partir da transformação da sua vida. Temos 2 minutinhos ali. Ficou alguma pergunta, alguma consideração? Alguém? Nada por enquanto? Se você tiver alguma questão depois, pode me enviar. Certo? Nós vamos orar, então nós vamos ter o tempo do intervalo antes de começarmos o culto. Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado e pelas tuas bênçãos.